Boa noite a todos. Sessão ordinária de 30 de agosto de 2022. Neste momento, autorizo o registro da presença. Está quebrada a tela, eu acho que é isso. Não, o dele tá bom, esse ali tá quebrado. Não deu certo isso, tá? Eu não devo ganhar. Estão presentes na edição ordinária os senhores vereadores Cláudio da Silva, Elvio Seco Pereira Riga, Getúlio Cazulo, Jaqueline Estourado Ribas, Lucas Vieira Rezende Coutinho, Maiara dos Santos Pereira Viana, Marcelo Fernando Belotto, Renato Siqueira Trives e Valdirei Lima Pereira. Havendo quórum para deliberar, ele declara aberta a 31ª sessão ordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Expedito, realizar-se hoje, dia 30 de agosto de 2022, e sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Determina a secretária a leitura do versículo bíblico. Leitura de Salmos, capítulo 134, versículo 1, 2 e 3. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor, que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Determina a secretária a leitura da ata número 0015/2022 da 30ª sessão ordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Expedito, realizada em 9 de agosto de 2022. Ata da 30ª sessão ordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Expedito, Estado de São Paulo. Aos 9 dias do mês de agosto de 2022, às 19 horas, no recinto do plenário, vereadora Nadir Bernardelli Rego, da Câmara Municipal, cita a Avenida Barão do Rio Branco, 484, em Santo Expedito, São Paulo, sob a presidência do vereador Elvio Seco Pereira Higa, secretariado por mim, Maiara dos Santos Pereira Viana, primeira secretária, esteve reunida em sessão ordinária a Câmara Municipal de Santo Expedito. Feita a chamada dos senhores vereadores, ficou registrada a presença de Cláudio José Silva, Elvio Seco Pereira Higa, Getúlio Cazulo Chicava, Jaqueline Estourado Ribas, Lucas Vieira Rezende Coutinho, Marcelo Fernandes Belotto, Maiara dos Santos Pereira Viana, Renato Siqueira Trives e Valdirei Lima Pereira. Havendo quórum para deliberar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura da Bíblia, Provérbios, capítulo 7, versículos 1 e 2. A seguir, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura da ata número 014/2022, da 8ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, realizada dia 28 de julho de 2022.
Terminada a leitura da ata, a referida ata foi colocada em aberto para recebimento de retificações. Não havendo retificações, a ata foi colocada em votação e aprovada por 8 votos. A seguir, o senhor presidente comunicou aos senhores vereadores as matérias que constavam nos papéis de expediente. Balancete da Prefeitura Municipal de Santo Expedito das receitas e despesas do mês de junho de 2022. Ofício PMSE número 160/2022, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando a esta Casa de Leis o projeto de lei número 014/2022 do Executivo Municipal. Mensagem ao projeto de lei número 014/2022 do Executivo Municipal. Neste instante, o vereador Cláudio José Silva requereu verbalmente a dispensa da leitura do projeto de lei número 014, de 19 de julho de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às verbas do Orçamento Geral do exercício de 2022 do município de Santo Expedito, pelo motivo dos vereadores possuírem cópias em mãos. A seguir, o senhor presidente colocou em votação o requerimento verbal do vereador Cláudio José Silva e foi aprovado por 8 votos. A seguir, foram lidas indicações números 0022 e 0023/2022, de autoria do vereador Cláudio José Silva. Indicações números 0024, 0025 e 0026/2022, todas de autoria do vereador Lucas Vieira Rezende Coutinho. Moção número 003/2022, de repúdio, autoria da mesa diretora, que externa votos de repúdio ao item 1.3, que consta no decreto número 2892/2022, que trata da cobrança de taxa para uso do complexo esportivo de Santo Expedito, São Paulo. Mensagem ao projeto de lei número 016/2022 do Executivo Municipal e a leitura do projeto de lei número 016/2022 de 8 de julho de 2022 do Executivo Municipal, que fixa o piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Santo Expedito, Estado de São Paulo, e da outras providências. Foi dispensado através do requerimento verbal do vereador Marcelo Fernandes Belotto, que foi colocado em votação pelo senhor presidente e aprovado por 8 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 003/2022, de repúdio, de autoria da mesa diretora. Feita a chamada dos senhores vereadores, discursou o vereador Elvis Seik Pereira Iga, que falou sobre as cobranças de taxas da quadra, campo de futebol, piscina e outros destinados ao uso da comunidade. Disse que extrapolaram neste decreto, em que fere a Constituição Federal, e que ficou sabendo que as crianças que não tiverem condições de pagarem as taxas têm que passar por um assistente social para ser avaliada, se tem condições ou não. Falou também que o Executivo aproveitou o apontamento do promotor para dar uma incrementada neste decreto, e que foi justificado devido às denúncias. Posta em votação a moção número 003/2022 de repúdio, de autoria da mesa diretora, foi aprovada por 8 votos. Neste instante, o senhor presidente determinou ao secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores sobre assunto de livre escolha. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém discursou. Terminados os trabalhos da fase expediente, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da fase da ordem do dia e comunicou aos senhores vereadores que não constava da pauta da ordem do dia nenhuma proposição para discussão e votação. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente declarou aberta a fase da explicação pessoal e determinou ao secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores, em que ninguém discursou. Em seguida, sob a proteção de Deus, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária e comunicou aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será realizada dia 30 de agosto de 2022, terça-feira, às 19 horas. Eu, Maiara dos Santos Pereira Viana, primeira secretária, lavei a presente ata, que foi lida e aprovada na presente sessão, que, achando-se tudo conforme, foi assinada pela mesa diretora desta Casa de Leis. Câmara Municipal de Santo Expedito, 9 de agosto de 2022. Elvis Seik Pereira Iga, presidente da Câmara. Jaqueline Sturário Ribas, vice-presidente. Maiara dos Santos Pereira Viana, primeira secretária. Lucas Vieira Rezende Coutinho, segundo secretário.
A ata está aberta para retificações. A ata está à votação. Aprovado por 8 votos. Determinar ao secretário a leitura dos papéis de expediente para conhecimento dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Santo Expedito, balancete do mês de julho de 2022. Total receita orçamentária do mês: R$1.998.708,78. Total despesa orçamentária do mês: R$1.599.893,52. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da cidade de Santo Expedito, estado de São Paulo. Município de Santo Expedito, pessoa jurídica de direito público devidamente inscrita no CNPJ número 46.439.113/1000 ao contrário 99, com edifício localizado na rua Barão do Rio Branco, número 472, centro, neste ato, representado pelo prefeito municipal, Venho muito respeitosamente, com as honras de estilo sempre reservadas a Vossa Excelência, apresentar o que segue. Requerimento número 004/2022. Segue anexo relatório com os gastos de combustíveis dos anos de 2018 a 2022. Justifica-se o envio do relatório de gastos do ano de 2019 pelo fato dos anos de 2020 e 21, a frota municipal ter ficado praticamente parada em razão da pandemia provocada pela Covid-19. Importante frisarmos que o atual prefeito assumiu esta administração em janeiro de 2021, época em que as contaminações pelo Covid-19 estavam em seu ápice. Por isso, os veículos da saúde rodavam 24 horas, assim como os demais veículos eram obrigados a rodar sem aglomeração. Por isso, haviam deslocamentos para o mesmo lugar muitas vezes. Frisa-se ainda que no ano de 2020 a frota municipal ficou praticamente parada, pois a administração anterior trabalhou durante todo o ano apenas meio período. Com as escolas fechadas, não havia ônibus circulando e as máquinas somente realizavam serviços essenciais. Frisa-se finalmente que a frota municipal aumentou consideravelmente nos anos de 2021 e 2022 em relação aos anos anteriores, e mesmo assim os relatórios anexos demonstram que no período de 1º de janeiro de 2018 a 1º de junho de 2018 foram utilizados 70.370.963 litros de combustível. Enquanto... Secretário, uma palavra. Pessoal, acho que quem quiser pegar uma cópia do requerimento, da resposta do requerimento, acho que é bom vocês tirarem da câmera lá. Nobres fica à vontade. Ela com a faixa, vamos pegar uma cópia, porque é um bocado de coisa lá. A resposta. Não quer sair, eu termino de ler. Tá acabando. Primeira página. Primeira coisa. Pode falar, continua. litros de combustível, ou seja, houve uma diminuição de quase 8% no consumo de combustível. Requerimento número 10/2022, em relação à suposta perseguição política e assédio moral contra a servidora Roberta Alvim Magalhães, ocupante do cargo de provimento efetivo de nutricionista, informamos não consta em nossos arquivos reclamação, denúncia acerca dos fatos informados por esta douta Casa Legislativa. Por isso, não há providências a serem adotadas.
3. Requerimento número 12/2022. Em relação aos impactos orçamentários dos projetos de lei número 004, 005 e 011/2022, informamos que estaremos tomando todas as providências cabíveis acerca do envio dessas informações nos próximos dias. Atenciosamente, Santo Expedito, 11 de agosto de 2022, Anderson José Bete, o prefeito municipal. E os anexos se encontram aqui. Quem quiser pode procurar com a Fátima. Algum dos nobres quiser pegar a resposta dos requerimentos, está lá na Câmara, fica à vontade. É só falar com a Fátima lá. Pode seguir. Indicação número 0027/2022. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais desta Casa, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que adote providências junto ao setor competente que tome providências quanto à limpeza em via após a Feira Livre na Rua Marli Coimbra, no Parque do Povo. Justificativa. A presente indicação visa atender à solicitação dos moradores do nosso município insatisfeitos com a quantidade de lixo que é deixada neste local após a Feira Livre. A reclamação dos munícipes se dá por conta que a Feira Livre é realizada todas as sextas-feiras e limpeza deste local somente é realizada na segunda-feira, ficando todo o final de semana a entrada da cidade e o Parque do Povo sujo, sendo que este local é de grande frequência de moradores e transiuente por tanto de entrada da cidade. Desta forma, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências, visando atender a mais este pedido da população. Câmara Municipal de Santo Expedito, São Paulo, 30 de agosto de 2022. Cláudio José Silva, vereador autor. Indicação número 0028/2022. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais desta Casa, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que adote providências para a construção de uma lombada na Rua Rui Carlos Gomes, na altura do número 823, no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores que residem nesta rua, cuja principal preocupação dos moradores é com a segurança não somente das crianças, mas também pela grande quantidade de pessoas que circulam pelo local. Haja vista que os veículos que trafegam nesta área, na maioria das vezes, o fazem em alta velocidade. Dessa forma, solicitamos que sejam tomadas devidas providências, visando a segurança da população do local. Câmara Municipal de Santo Expedito, São Paulo, 30 de agosto de 2022. Cláudio José Silva, vereador autor. Indicação número 0029/2022. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais desta Casa, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que adote providências para a construção de uma lombada na Rua Rui Barbosa, na altura do número 64, no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores que residem nesta rua, cujo principal preocupação dos moradores é com a segurança não somente das crianças, mas também pela grande quantidade de pessoas que circulam pelo local. Haja vista que os veículos que trafegam nesta rua, na maioria das vezes, o fazem em alta velocidade. Desta forma, solicitamos que sejam tomadas devidas providências, visando a segurança da população do local. Câmara Municipal de Santo Expedito, São Paulo, 30 de agosto de 2022. Cláudio José Silva, vereador autor. Requerimento número 0014/2022. Senhor Presidente e senhores vereadores, requeremos a douta mesa, após ouvido o douto plenário, para que sejam dispensadas formalidades regimentais quanto à tramitação do projeto de lei número 011/2022, de autoria do Executivo Municipal,
no sentido de que a emenda modificativa número 003/2022 e o projeto de lei número 011/2022 sejam discutidos e votados em uma única sessão ordinária a ser realizada hoje, dia 30 de agosto de 2022. Câmara Municipal de Santo Expedito, 30 de agosto de 2022. Elvis Seik Pereira Iga, presidente da Câmara. Jaqueline Sturaro Ribas, vice-presidente. Maiara dos Santos Pereira Viana, primeira secretária. Lucas Vieira Rezende Coutinho, segundo secretário. Requerimento número 015/2022. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos a douta mesa diretora que, após ouvir no plenário que o projeto de lei número 015/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às verbas do orçamento geral do exercício de 2022 do município de Santo Expedito, de autoria do Executivo Municipal, tenha tramitação nesta Casa de Leis em regime de urgência especial, para que o mesmo seja lido e votado na presente sessão. A presente propositura tem como objetivo emergencial suplementar recursos ao orçamento geral para atender às despesas gerais do município. Considerando que o projeto foi instruído com a documentação necessária e a necessidade da execução orçamentária, entendemos que a proposta é urgente. Câmara Municipal de Santo Expedito, São Paulo, 30 de agosto de 2022. Lucas Vieira Rezende Coutinho, vereador autor. Jaqueline Sturaro Ribas, vereador autor. Elvis Seik Pereira Iga, vereador autor. Requerimento número 16/2022. Senhor presidente e senhores vereadores, requeremos a douta mesa diretora que, após ouvir no plenário que o projeto de lei número 019/2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo Expedito e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, tenha tramitação nesta Casa de Leis em regime de urgência especial, para que o mesmo seja lido, discutido e votado na presente sessão. A presente proposição tem como objetivo emergencial criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo Expedito e da outras providências, conselho necessário para o município e para a defesa dos munícipes, considerando que o projeto foi instruído com a documentação necessária e a necessidade da execução orçamentária. Entendemos que a proposta é urgente. Câmara Municipal de Santo Expedito, São Paulo, 30 de agosto de 2022. Lucas Vieira Rezende Coutinho, vereador autor. Jaqueline Sturaro Ribas, vereador autor. Elvis Seik Pereira Iga, vereador autor. Requerimento número 017/2022. Senhor presidente e senhores vereadores, requeremos a douta mesa diretora que, após ouvir no plenário, seja oficiada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Agência de Santo Expedito, São Paulo, para que restabeleça o horário normal de funcionamento da agência do município de Santo Expedito, São Paulo. A população expeditense tem constantemente reclamado da redução do horário de atendimento da agência do Correio em nossa cidade. Segundo os cidadãos que procuraram este édio para reclamar que a agência apenas abre 2 vezes por semana em meio período. Assim, busco o apoio do Legislativo, na pessoa dos senhores vereadores, para requerer que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que retome o horário normal de atendimento na agência do município de Santo Expedito. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, que se oficie a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para que retome o horário normal de atendimento na agência do município de Santo Expedito. Requeiro que, da aprovação deste, o apoio subscrito dos nobres vereadores. Câmara Municipal de Santo Expedito, São Paulo, 30 de agosto de 2022. Renato Siqueira Trives, vereador autor. Emenda número 0003/2022, modificativa de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 011, de 31 de maio de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Artigo 1º. Modifica o artigo 3º do projeto de lei em epígrafe, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar o parcelamento do reajuste anual descrito no artigo 1º, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto
agosto deste ano em 4 parcelas fixas e consecutivas, com o primeiro pagamento no mês de setembro e o último em dezembro deste ano. Câmara Municipal de Santo Expedito, 29 de agosto de 2022. Marcelo Fernandes Belotto, presidente. Jaqueline Sturaro Ribas, vice-presidente. Maiara dos Santos Pereira Viana, secretária. Justificativa. A modificação proposta nessa emenda é necessária apenas para adequar a proposta inicial. Câmara Municipal de Santo Expedito, 29 de agosto de 2022. Marcelo Fernandes Belotto, presidente. Jaqueline Sturaro Ribas, vice-presidente. Maiara dos Santos Pereira Viana, secretária. Santo Expedito, Paço Municipal, Bartolomeu José dos Passos, 28 de julho de 2022. Ofício PMSE número 163/2022. Senhor Presidente, cumpre-me encaminhar a esta Egrégia Casa Legislativa, incluso o projeto de lei número 015/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às verbas do Orçamento Geral do exercício de 2022 do município de Santo Expedito. No entanto, solicito apreciação e aprovação do referido projeto de lei em regime de urgência especial. Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e apreço. Cordialmente, Anderson José Bétio. Mensagem. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o anexo ao projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às verbas do orçamento vigente do município de Santo Expedito, no valor de R$ 830 mil, recursos próprios. No entanto, solicitamos que seja aprovado o referido projeto de lei, para que assim possamos executar despesas de salário de médicos da UBS, insumos para a UBS, folha de pagamento dos 25% de educação, devido impacto e reajuste de 33,24% do Fundeb e despesas de custeio. Vale lembrar também que os dispositivos da lei orçamentária não se permitem ao administrador suplementar, por decreto do Executivo Municipal, necessitando assim de autorização legislativa. Essas, portanto, as razões para a apresentação do projeto de lei, ora encaminhado, destinado à apreciação e aprovação pelos membros desta Casa, em regime de urgência especial. Anderson José Bétio, prefeito municipal. Projeto de lei número 015, de 28 de julho de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às verbas do Orçamento Geral do exercício de 2022 do município de Santo Expedito. Anderson José Pela Bétio. ordem, senhor presidente, peço a dispensa da leitura do projeto por todos possuírem cópias em mão. Com o pedido da vereadora Jaqueline Sturaro Ribas sobre a dispensa da leitura do projeto está em votação. Aprovado por 8 votos, está dispensada a leitura do projeto. Voltar lá. Está aberta a inscrição para a votação do requerimento da nobre vereadora. Está quebrado. Já foi do edito. Limpa aqui. Quer digitar com o meu? Não, eu troquei com ele. Eu estou fazendo uma pesquisa. Ele está usando, pô. Deu certo? Oi.
Pedido da vereadora Jaqueline Estrada Ribas, sua dispensa da leitura do projeto, foi aprovado por 8 votos. Santo Expedito, Paço Municipal, Bartolomeu José dos Passos, 11 de agosto de 2022. Ofício PMSE número 166/2022. Senhor Presidente, em anexo ao presente, encaminhamos o projeto de lei número 017/2022, que institui o serviço de acolhimento em família acolhedora e dá outras providências. Diante da justificativa em anexo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência e demais membros dessa Casa os protestos de elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Anderson José Betti, o Prefeito Municipal. Mensagem de justificativa ao projeto de lei número 017/2022. Temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que institui o serviço de acolhimento em família acolhedora e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir, no âmbito do município de Santo Expedito, Estado de São Paulo, o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial em família acolhedora. A Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, deu tratamento diferenciado às crianças e aos adolescentes, conferindo-lhes direitos fundamentais em maior amplitude do que para os adultos, adotando a teoria da proteção integral, que assegurou àqueles os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Mesmo com previsão constitucional, o direito fundamental à convivência familiar também está expressamente consagrado no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ser considerado como um princípio norteador da proteção. Tal princípio assegura à criança e adolescente o direito de serem criados e educados no seio de uma família. Além da disposição constitucional e estatutária, tal direito também consta em várias convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, como a Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança, Declaração Universal dos Direitos da Criança e Convenção relativa à proteção da criança e à cooperação em matéria de adoção internacional, Convenção de Haia. A importância da convivência familiar tem justificativa na condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. A demora na efetivação de medidas que garantam o direito ao convívio familiar fere um de seus mais elementares direitos, além de influenciar negativamente no seu desenvolvimento. Embora o acolhimento familiar também tenha as características de provisório e excepcional, a criança do serviço de acolhimento familiar é de suma importância para assegurar a efetivação do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes acolhidos que não têm possibilidade de reintegração familiar, que ainda não estão aptas à adoção ou que aguardam a inserção em família substituta, uma vez que tal direito não se restringe apenas à família biológica. Com a criação do serviço de acolhimento familiar, será possível promover a proteção por meio de acolhimento, quando necessário, e garantir o direito à convivência familiar. Tamanha é a importância do acolhimento familiar que o Estatuto da Criança e do Adolescente o estabeleceu como preferencial em detrimento do acolhimento institucional. O presente anteprojeto de lei traz as definições de acolhimento, família, bolsa auxílio, recursos destinados ao serviço, a finalidade do serviço e sua destinação, as disposições gerais sobre o serviço de acolhimento familiar, a especialidade do serviço de acolhimento e seus objetivos, a equipe técnica e suas atribuições, os requisitos e obrigações das famílias acolhedoras, as regras sobre a bolsa auxílio destinada às famílias acolhedoras e as responsabilidades pela fiscalização do serviço de acolhimento. Diante disso, constatada a importância do acolhimento familiar como meio de garantia dos direitos da criança e do adolescente, bem como verificada a necessidade da criação do serviço de acolhimento familiar na cidade de Santo Expedito, submeto às vossas excelências ao anexo projeto e peço vênia para encarecer a sua importância e urgência na convicção de que, com a promulgação da presente lei, terá a nossa cidade vencida mais uma significativa etapa do seu progresso no aperfeiçoamento da proteção à infância e adolescência. Essas, por tantas razões, para a apresentação do projeto de lei ora encaminhado,
destinado à apreciação e aprovação pelos membros dessa Casa. Anderson José Bétio, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 017, de 11 de agosto de 2022. Anderson José Bétio, Prefeito Municipal de Santo Expedito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições Pela ordem, senhor legais. presidente. Gostaria de pedir esse texto de leitura, já que todos nós possamos com cópias em mãos. O pedido do vereador Renato Siqueira Pires sobre a dispensa da leitura do projeto está em votação. Está em aberta a inscrição para a votação. O pedido do vereador Renato Siqueira Pires sobre a dispensa da leitura do projeto foi aprovado por 8 votos. Está dispensada a leitura do projeto. Santo Expedito, Paço Municipal Bartolomeu José dos Passos, 24 de agosto de 2022. Ofício PMSE número 172/2022. Senhor Presidente, em anexo ao presente, encaminhamos o projeto de lei número 019/2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo Expedito e da outras providências. Diante da justificativa em anexo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei em regime de urgência especial. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência e demais membros dessa Casa os protestos de elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Anderson José Bétio. Mensagem de justificativa ao projeto de lei número 019/2022. Temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo ao projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo Expedito e da outras providências. O presente projeto tem como objetivo regulamentar a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo Expedito, considerando a necessidade e relevância da matéria que nos últimos anos tem recebido grande atenção pelo poder público. Cabe salientar que a criação de conselhos surgiu na Constituição Federal de 1988, como uma forma de controle social, cabendo aos mesmos o monitoramento e avaliação de políticas públicas, por meio de conselhos setoriais ou de defesa de direitos. Neste sentido, todas as esferas de governo devem estabelecer e regulamentar a criação e funcionamento dos conselhos, como uma ferramenta de controle social, sendo que muitas das vezes sua criação e regulamentação derivam de leis federais ou até mesmo da própria Constituição Federal, onde são incumbidos aos entes federativos determinadas obrigações que, se não atendidas, acarretem alguns ônus. Não obstante o dever legal de se criar o referido conselho, tal matéria é de extrema relevância, pois as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência estão em foco pelo poder público e para a implementação de projetos ou programas, o município precisa ter criado seu próprio conselho, haja vista a necessidade do controle social. Desta forma, a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo Expedito é medida que merece toda a nossa atenção, tanto para garantir a efetividade das políticas públicas voltadas ao tema, como para que possamos aderir aos programas e projetos tanto do governo estadual quanto do federal, sendo que já temos encaminhado junto à Secretaria Executiva de Estado de Direito da Pessoa com Deficiência o pleito de número 047096 para a destinação de um veículo adaptado para transporte de pessoas com deficiência. Essas, portanto, as razões para a apresentação do projeto de lei ora encaminhado, destinado à apreciação e aprovação pelos membros desta Casa, em regime de urgência especial. Anderson José Bétio, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 019, 24 de agosto de 2022. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo Expedito e da outras providências.
Wanderson Josebete, o prefeito municipal de Santo Expedito, Estado de São Ordem, senhor Paulo. presidente. Peço a dispensa da leitura do projeto de lei por todos nós possuírem cópias em mãos. O pedido da vereadora Jaqueline Sorana Ribas sobre a dispensa da leitura do projeto está em votação. Está aberta a inscrição para votação para dispensa. O pedido da vereadora Jaqueline Sorana Ribas sobre a dispensa da leitura do projeto foi aprovado por 8 votos. Está dispensada a leitura do projeto. Nesse momento, estamos finalizando a inscrição para o uso da tribuna para assunto de livre escolha. Requerimento número 017/2022, de autoria do vereador Renato Siqueira Trives. Determina o secretário a chamada dos senhores vereadores para discussão do requerimento número 017/2022, de autoria do vereador Renato Siqueira Trives. Com a palavra, o vereador Cláudio José Silva. Com a palavra, o vereador Elvisei Pereira Iga. Com a palavra, o vereador Getúlio Kazuo Chicava. Com a palavra, a vereadora Jaqueline Sturaro Ribas. Com a palavra, o vereador Lucas Vieira Rezende Coutini. Com a palavra, o vereador Marcelo Fernandes Belotto. Com a palavra, a vereadora Maiara dos Santos Pereira Viana. Com a palavra, o vereador Renato Siqueira Trives. Com a palavra, o vereador Valdinei Lima Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, população que porventura pode estar assistindo, funcionários da casa, eu fiz esse requerimento porque eu fui procurado durante esses dias por vários munícipes reclamando que o Correio só está abrindo 2 vezes por semana e meio período. E às vezes está demorando muito para chegar as coisas para receber. Eu gostaria de estar pedindo para os nossos colegas, quem puder estar votando a favor, eu fico agradecido e a população também, tá bom? Entendido, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Valdinei Lima Pereira. Requerimento número 017/2022, de autoria do vereador Renato Siqueira Trives, está em votação. Nesse momento está aberto para votação.
O requerimento do vereador Renato Siqueira Trives foi aprovado por 017, foi aprovado por 8 votos. Determina o secretário que proceda a chamada dos seus vereadores que queiram fazer uso da palavra sobre o assunto dele escolha, de acordo com a inscrição. Com a palavra, o vereador Cláudio José Silva. Com a palavra, o vereador Elvis Seco Pereira Iga. Com a palavra, o vereador Getúlio Kazuoshi Cava. Com a palavra, a vereadora Jaqueline Sturaro Ribas. Com a palavra, o vereador Lucas Vieira Rezende Coutinho. Com a palavra, o vereador Marcelo Fernandes Belotto. Com a palavra, a vereadora Maiara dos Santos Pereira Viana. Com a palavra, o vereador Renato Siqueira Trives. Com a palavra, o vereador Valdinei Lima Pereira. Ordem do dia. Quero comunicar aos senhores vereadores que constam da pauta da ordem do dia as seguintes proposições para discussão e votação. Requerimento número 0014/2022, de autoria da mesa diretora, requerendo para que sejam dispensadas as formalidades da tramitação da emenda modificativa número 003/2022 do projeto de lei número 011/2022 do Executivo Municipal. Requerimento número 0014, autoria da minha diretora, requerendo para que seja dispensada as formalidades da tramitação modificativo 003 do projeto de lei 011 do Executivo Municipal. Requerimento número 0014, de autoria da minha diretora, está em votação. Está aberta. Senhor presidente, não vai discutir você chamar para discussão na tribuna? discutir, né? Não, esse não precisa não. Não é dos projetos? Mas é um requerimento, né? Até o requerimento tem a fala, tem a discussão do requerimento. Esse da emenda, né? Pode falar. Determina o secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para a discussão do requerimento número 0014, de autoria da mesa diretora, requerendo que sejam descansadas as formalidades na tramitação da emenda modificativa 003 e projeto de lei 011 do Executivo Municipal. Mas abriu inscrição para o requerimento? Não fala? É. Se ela chamar só quem está inscrito, não abriu inscrição para o requerimento? No caso do requerimento, é a discussão. Então, foi o que eu falei aquela hora. A gente vai ter que bolar aí uma alteração no requerimento para Então, tem 3 inscrições na tribuna. Como esse requerimento não é na ordem do dia, a gente não tem inscrição para o expediente. Então, foi o que eu falei aquela hora que tinha a fala dos projetos, e tem que discutir o projeto e tem que discutir o requerimento. Continua chamando todos os vereadores, como está chamando, e a gente analisa isso com calma. Não chama. Então vai lá no programa dos vereadores? Se dá Com a palavra. Com a palavra, o vereador Cláudio José Silva. Com a palavra, o vereador Elvis Seco Pereira Iga. Com a palavra, o vereador Getúlio Kazuoshi Cava. Com a palavra, a vereadora Jaqueline Sturaro Ribas. Com a palavra, o vereador Lucas Vieira Rezende Coutinho. Com a palavra, o vereador Marcelo Fernandes Belotto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer uso da palavra nesse momento, só para trazer ao conhecimento de todos um apontamento que o vereador Cláudio me ajudou a elucidar minutos atrás. Apesar de, anteriormente, na data de hoje, ter sugerido esse requerimento para poder dispensar as formalidades referente ao projeto 011, votarmos a emenda e também votarmos o projeto na mesma sessão,
Nesse momento, eu gostaria de pedir que nós rejeitássemos esse requerimento, para que fosse votada inicialmente só a emenda e que o projeto voltasse para a nova redação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que a gente possa analisar também a dúvida que o vereador levantou, né? Aqui no projeto, o artigo 2º diz o seguinte: por força, não é o momento de discutir o projeto, mas já quero trazer o conhecimento dos nobres, né? Por força da presente lei, fica autorizado o Departamento de Pessoal proceder registros necessários para que o vencimento base, somado à evolução funcional dos profissionais da rede pública da educação básica, passe a ser de R$ 3.845,63. A dúvida que ele me trouxe e eu não soube esclarecer é a seguinte: o projeto trata do piso salarial dos professores. Se nós pegarmos um professor que está na rede já há 15, 20 anos, ele já tem progressão no seu salário. Se usar o vencimento base somado a essa evolução, um professor que entrou, que passou num concurso público há 1, 2, 3 anos atrás, vai perceber o mesmo salário, praticamente, do que um professor que já está lá, com progressão salarial, com progressão funcional, né? Então, ele me trouxe essa dúvida, eu confesso que não observei esse ponto durante os atos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Tenho a mesma interpretação que ele teve. Eu acredito que teria que ser em cima do vencimento base, né? Eu acho que o piso salarial diz respeito ao vencimento base, sem somar a progressão que o servidor já teve, né? Então, como eu não posso afirmar que é dessa forma, eu gostaria de pedir que nós rejeitemos o requerimento número 14, que votamos hoje somente a emenda, e que esse projeto volte para a Câmara para ser analisado, né? Na verdade, rejeitar o requerimento e peço também a vista desse projeto, para que ele não seja votado hoje, tá bem? Porque a gente já esperou até o momento, né? O projeto já está na Câmara aqui desde junho, foi apresentado em junho, chegou no nosso conhecimento em junho. Então, eu acredito que, para não votarmos de uma maneira que possa prejudicar alguns servidores, a gente analisa com mais calma. Rejeitemos o requerimento. Ao votar a emenda, o projeto volta para a Comissão de Constituição dar nova redação com a nova emenda. E aí a gente analisa isso daqui com o nosso corpo jurídico lá. Tá joia? É o que eu tenho para o momento. A gente deve voltar aqui na hora de discutir o projeto, isso se o requerimento for aprovado. Mas se ele for rejeitado, a gente discute isso lá na Câmara, na Secretaria. É o que eu tenho para o momento, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Maiara dos Santos Pereira Viana. Com a palavra, o vereador Renato Siqueira Trives. Com a palavra, o vereador Valdinei Lima Pereira. O requerimento número 0014/2022, de autoria da mesa diretora, está em votação. Está aberta para a sessão de votação. Marcelo, rejeitar nesse ponto. Rejeitar. Vota a emenda e o projeto não, né, Marcelo? Isso. O requerimento número 0014/22, de autoria da mesa diretora, foi reprovado por 8 votos. Emenda modificativa número 003/22, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 011/22, do Executivo Municipal. Determina ao secretário a chamada dos seus vereadores para a discussão da emenda modificativa número 003/22, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Com a palavra, o vereador Cláudio José Silva. Com a palavra, o vereador Elvisei Pereira Iga. Com a palavra, o vereador Getúlio Casuas Cava. Com a palavra, a vereadora Jaqueline Sturaro Ribas. Com a palavra, o vereador Lucas Vieira Rezende Coutini. Com a palavra, o vereador Marcelo Fernandes Belotto.
Com a palavra, a vereadora Maiara de Santos Pereira Viana. Com a palavra, o vereador Renato Siqueira Trines. Com a palavra, o vereador Valdinei Lima Pereira. A emenda modificativa número 003/22, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, está em votação. Presidente, uma observação. A emenda é de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Desculpa aí, teve uma falha aqui. Vamos corrigir que a emenda... É que se o vereador... A emenda modificativa número 003 é de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Corrigindo aí. Está em votação. Está aberto para votação aí. A emenda modificativa número 003, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovada por 8 votos. Projeto de lei número 011/22, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a revisão de... Não, isso não vai ser aprovado. Foi reprovado. Foi? O requerimento foi reprovado. Qual a próxima? Desculpa aí. Corrigindo. Requerimento número 0015/2022, de autoria da mesa diretora, requerendo regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 015/2022, de autoria do Executivo Municipal, para que seja lido e votado na presente sessão. Lido, discutido e votado na presente. Lido e votado. Não discutido, não. Esse Não é discutido? não. Lido e votado. O requerimento número 0015/22, de autoria da mesa diretora, está em votação. Está autorizada. O requerimento número 0015/22, de autoria da mesa diretora, foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 015/22, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar às verbas do Orçamento Geral do exercício de 2022 do município de Santo Expedito. Determina a designação da relatoria especial ao vereador Marcelo Fernando Belotto. Determina a suspensão da sessão por até 30 minutos para a elaboração do parecer especial. Determina a leitura do parecer do relatório. Aberta a sessão. Determina a leitura do parecer do relatório especial. Relatório especial, data 30 de agosto de 2022. Relator Marcelo Fernandes Belotto, interessado Executivo Municipal. Projeto de lei número 015/2022. Ementa, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar às verbas do Orçamento Geral do exercício de 2022 do município de Santo Expedito. Senhor Presidente, esse relator, ao analisar o projeto de lei número 015/2022, que, de acordo com a mensagem do Executivo Municipal, visa a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento das despesas vigentes no valor de R$ 830 mil. Entende que a medida é de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência executiva.
Portanto, atende o disposto no artigo 40, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 200, inciso 4º do Regimento Interno. Quanto a juiz de conveniência e oportunidade, entende que a autorização da abertura do referido crédito é urgente, tendo em vista a necessidade de executar despesa de salário de médicos e insumos para a OBS, folha de pagamento e despesa de custeio. Diante do exposto, opino pela aprovação do referido projeto de lei. É este, portanto, o nosso parecer, que submetemos à apreciação dos demais entes que compõem esta egrégia Casa de Leis. Plenário da Câmara Municipal, 30 de agosto de 2022. Marcelo Fernandes Belotto, relator especial. Determina o secretário a chamada dos seus vereadores para a discussão do projeto de lei número 015/22, de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra o vereador Cláudio José Silva. Com a palavra o vereador Elvisei Pereira Iga. Com a palavra o vereador Getúlio Kazuas Cava. Com a palavra a vereadora Jaqueline Sturaro Ribas. Com a palavra o vereador Lucas Vieira Rezende Coutini. Com a palavra o vereador Marcelo Fernandes Belotto. Com a palavra a vereadora Maiara dos Santos Pereira Viana. Com a palavra o vereador Renato Siqueira Trives. Com a palavra o vereador Valdinei Lima Pereira. O projeto de lei número 015/22, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do Regimento Interno, ouvindo os seus vereadores estiverem de acordo, permanecerem sentados, se for o contrário, se levantar. Está aberta essa votação lá. O projeto de lei número 015/22, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos. Requerimento número... Só um adendo aqui, no nosso novo processo legislativo de votação e tudo mais, nesse momento a gente está na ordem do dia, então acho que poderia fazer a abertura da inscrição para a ordem do dia, e aí ela chama só os que se inscreverem. Já falo. Está aberta a inscrição para quem querer fazer uso da tribuna. Inscrição? Não houve vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna na ordem do dia. Requerimento número 0016/2022, de autoria da diretora, requerendo regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 019/2022, de autoria do Executivo Municipal, para que seja lido e votado na presente sessão. O requerimento número 016/2022, de autoria da diretora, está em votação. Está aberto. O requerimento número 016/2022, de autoria da diretora, foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 019/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Santo Vito e da outras providências. Determina a designação da relatoria especial ao vereador Marcelo Fernandes Belotto. Determina a suspensão da sessão por até 30 minutos para a elaboração do parecer especial. Relatório especial, data 30 de agosto de 2022, relator Marcelo Fernandes Belotto, interessado Executivo Municipal, processo projeto de lei número 019/2022, ementa. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo Expedito e da outras providências. Senhor Presidente, esse relator, ao analisar o projeto de lei número 019/2022, que, de acordo com a mensagem do Executivo Municipal, visa criar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entende que a medida é de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência executiva. Portanto, atende o disposto no artigo 40, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 200, inciso 4º do Regimento Interno. Quanto a juízo de conveniência e oportunidade, entende que a proposta é urgente,
considerando a necessidade e relevância da matéria. Diante do exposto, opino pela aprovação do referido projeto de lei. É este, portanto, o nosso parecer, que submetemos à apreciação dos demais entes que compõem esta egrégia Casa de Leis. Plenário da Câmara Municipal, 30 de agosto de 2022, Marcelo Fernandes Belotto, relator especial. Determina o secretário a chamada do seu vereador para discussão do projeto de lei número 019/2022 de autoria do Presidente Municipal. Não houve inscrições para a discussão do projeto 019. O projeto de lei número 019/2022 de autoria do Executivo Municipal está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do regimento interno, convido os senhores vereadores que estiverem de acordo a permanecer assentados, os que forem contrários a se levantar. Está aberta a votação. O projeto de lei número 019, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 014/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura do decreto adicional suplementar às verbas do Orçamento Geral do exercício de 2022 do município de Santo Expedito. Determina o secretário a leitura dos pareceres da comissão. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e teve voto favorável. Marcelo Fernandes Belotto, presidente e relator. Jaqueline Sturaro Ribas, vice-presidente. Maiara dos Santos Pereira Viana, secretária. Passou pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, teve voto favorável. Marcelo Fernandes Belotto, presidente e relator. Lucas Vieira Rezende Coutinho, vice-presidente. Maiara dos Santos Pereira Viana, secretária. Passou pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, teve voto favorável. Lucas Vieira Rezende Coutinho, vice-presidente e relator. Renato Siqueira Trives, presidente. Valdinei Lima Pereira, secretário. Determina o secretário a chamada dos seus vereadores para a discussão do projeto de lei número 014/2022, de autoria do Executivo Municipal. Não houve vereadores inscritos para discutirem sobre o projeto 014. O projeto de lei número 014/2022, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do regimento interno, convido o senhor vereador que estiver de acordo a permanecer sentado e se for contrário a se levantar. Está aberto para votação. O projeto de lei número 014/2022, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 016/2022, de autoria do Executivo Municipal, que fixa o piso salarial para os agentes comunitários da saúde, ACS, e agentes de combate a endemias do município de Santo Expedito, Estado de São Paulo, e da outras providências. Determina o secretário a leitura dos pareceres das comissões. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e teve voto favorável. Marcelo Fernandes Belotto, presidente e relator. Jaqueline Sturaro Ribas, vice-presidente. Maiara dos Santos Pereira Viana, secretária. Passou pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, teve voto favorável. Marcelo Fernandes Belotto, presidente e relator. Lucas Vieira Rezende Coutinho, vice-presidente. Maiara dos Santos Pereira Viana, secretária. Passou pela Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Teve voto favorável. Cláudio José Silva, presidente e relator. Jaqueline Sturaro Ribas, vice-presidente. Maiara dos Santos Pereira Viana, secretária. Determina o secretário a chamada dos seus vereadores para a discussão do projeto de lei número 016, de autoria do Executivo Municipal. Não houve vereadores inscritos para discutir sobre o projeto número 016. O projeto de lei número
016/2022, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do regimento interno, convido o senhor vereador que estiver de acordo a permanecer sentado e os que forem contrários se levantar. Está aberta a votação. O projeto de lei número 016/2022, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos. Explicação pessoal. Determinar o secretário que proceda a chamada dos seus vereadores que queiram fazer uso da palavra nessa parte de explicação pessoal, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Cláudio José Silva. Deixa eu guardar aqui no armário. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, aos internautas que nos assistem através das redes sociais e também do site da Câmara. Quero só simplesmente agradecer ao vereador Marcelo, com o qual a gente trocou essa ideia, referente ao projeto 011, sobre o piso salarial do Magistério Municipal de São Expedito. Quero só dar uma explicação aos amigos, novos vereadores e vereadoras, que se a gente aprovar esse projeto da forma que veio, pelo meu entendimento, na leitura do texto, está somando, estaria somando o piso salarial no artigo número 2, junto com as evoluções. O professor que já tem a carreira, já tem as suas evoluções, muitos anos vieram estudando para ter sua evolução, para ter suas gratificações, a gente estaria tirando, Então, do que teria valido a pena todo o esforço de anos de carreira, para a gente estar tirando isso dos professores, um direito, que é um decreto federal, é lei federal, do pagamento do piso salarial, e a gente estaria fazendo um uso desfavorável à educação municipal de São Expedito. Então, eu quero agradecer ao Marcelo pela força e pelo entendimento, para que a gente tenha pedido vistas, para que a gente reveja isso e na próxima sessão a gente coloque isso em votação. Agradeço a todos, boa noite. Despacho final. Ninguém mais vai falar? Despacho final. Quero comunicar aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Leis será realizada no dia 13 de setembro de 2022, às 19 horas, terça-feira. Por nada mais haver a tratar sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos. E obrigado pela presença do Dema.